Fala, gente! Sejam muito bem-vindos aí, muito boa noite para vocês. 8 horas, bora começar. Hoje o conteúdo tá top. Quero dar uma dica aqui incrível para vocês aí, tá? Então vamos chegando, como a gente faz sempre aqui. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite para todo mundo. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Alessandro. Vamos colocando o nome de vocês. Coloca o nome de vocês, coloca a idade de vocês e coloca a cidade que vocês estão falando, tá? Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos, muito boa noite, tá? Essa live é para ajudar você que tem mais de 40 anos, homem e mulher, que quer emagrecer e definir de forma natural depois dos 40 anos, tá? Então, vamos colocar o nome de vocês, sejam muito bem-vindos, o nome... Boa, ó, bota o nome de vocês... João, José, o Maicon tá aí, ó, o Maicon de Miami, 38 anos, seja muito bem-vindos. João, que maneiro, que legal. O Paulo, 40 anos. Mais a Dani também, Dani, ó, 46 anos, Rio de Janeiro, aqui falando do Rio também. Renato, 40 anos, Orlando, Estados Unidos. Que legal, que legal. Sejam muito bem-vindos, tá? Então vamos começar, quero começar em ponto aqui, tá? Em respeito às pessoas que chegaram às 8 horas. Então, sem delongas, vamos logo ao assunto. Quero te ensinar, te mostrar uma ferramenta incrível da qual eu utilizo aqui com meus alunos aqui. E eu quero te ensinar a usar essa ferramenta para você emagrecer e definir de forma natural depois dos 40 anos. Tá? Para quem não me conhece, caiu de paraquedas aqui nessa live. Meu nome é Ed, a galera me conhece, me chama por Tio Ed aqui. Então sejam muito bem-vindos. E vamos começar a brincadeira. Ronaldo, 45, Goiânia. Oh, que legal, que legal. Então vamos lá, galera. E a live de hoje, o tema da live de hoje é a chave para derreter a gordura da barriga depois dos 40 anos e como utilizar, como usar essa ferramenta, tá? Então sejam muito bem-vindos. Pega uma caneta, um caderno aí que a gente já passa bastante coisa bacana para você colocar em prática. Como eu sempre falo aqui, eu gosto de colocar assuntos que você consiga aplicar no seu dia a dia, tá? Se a gente não aplica, a gente não tem resultado. Então vamos lá, qual que é a chave para você derreter gordura da barriga depois dos 40 anos? Hoje a gente vai falar uma ferramenta incrível que faz parte dos pilares, dos 5, no nosso programa tem 5 pilares e um pilar fundamental, poderosíssimo, é a estratégia do jejum intermitente. Então a gente vai falar hoje de jejum. E calma, se você está cheio de medo sobre o jejum, quero quebrar vários mitos, quero explicar de forma bem simples, bem fácil, para todo mundo entender isso e parar de inventar um monte de coisa, tá? Então hoje eu quero simplificar para vocês o que é e como a gente pode utilizar essa estratégia de forma segura para você aí, tá? Então, para quem não sabe, gente, o jejum é uma prática ancestral e natural que significa basicamente você ficar um período sem comer, né? É um estado não alimentado, é assim que a gente chama. Então, basicamente é você ficar períodos sem se alimentar. Então, basicamente o jejum é assim, e a gente vai falar sobre o jejum, sobre os benefícios dele, e eu quero te explicar o passo a passo. Então, segura essa live, porque lá no finalzinho vai ser uma live rápida, e lá no finalzinho eu vou explicar o que é, os benefícios, como ele age no nosso corpo, quando a gente fala hoje em emagrecimento. E lá no final dessa live eu quero explicar o passo a passo, como qualquer pessoa consegue, da estratégia certa, consegue praticar, fazer o jejum de forma segura, tá? Segura aí, lá no finalzinho que eu quero te dar esse passo a passo. Então vamos lá. Então o que é o jejum? É um estado não alimentado. Então o que a gente precisa entender? O que é que muita gente faz muita confusão em relação ao jejum? Muita gente confunde jejum com dieta, a gente confunde jejum com regime. Tem muita gente que acha que fazer jejum é passar fome, tá? Quem pensa assim, justamente, talvez tentou fazer jejum de forma errada, ou então está sendo orientado, está pegando coisas na internet e fazendo de forma totalmente errada. Jejum não é passar fome, jejum não é fazer dieta, jejum não é dieta alimentar, não é regime, nada disso, tá? Então jejum é um estado alimentado, é um estilo de vida, gente. Jejum nada é do que um estilo de vida, tá? É você descansar o teu organismo durante um período. A gente vai falar bastante sobre isso aí, tá? E muita gente confunde também jejum com restrição calórica. Muita gente acha que pessoas que fazem jejum
precisam fazer restrição calórica. Por exemplo, tem muita gente que pensa assim, Ed, uma pessoa que come 2.000 calorias durante o dia, ela pode fazer jejum e dentro da janela que ela vai estar se alimentando, ela pode também comer essas 2.000 calorias, você entende? Então, ou seja, ela pode comer na mesma 2.000 calorias, mas vai ser dentro de um período ali estimulado dentro do jejum dela, dentro de uma janela, né, dentro da programação do jejum dela. Então vamos lá. Por que o jejum é uma ótima estratégia quando a gente fala hoje em emagrecimento, quando a gente fala hoje em queimar gordura? Por que isso acontece, Ed? Por que acontece no nosso corpo? Quando a gente começa a fazer jejum de forma correta, de forma segura, a gente consegue eliminar aquela gordurinha da barriga, aquela gordurinha que muitas vezes está anos e anos e anos sendo acumulada no seu corpo, né? E por que o jejum faz isso? Eu quero explicar de uma forma bastante simples para vocês aqui. Então imagina, o nosso corpo funciona da seguinte forma, gente. Ele tem duas formas de armazenar gordura. Então imagina, tudo que a gente come e não é utilizado, o seu corpo pega aquilo que não foi utilizado, ele armazena, ele estoca aquilo em duas geladeiras. Uma geladeira que chama o fígado e a outra que é o tecido adiposo. Então, ou seja, o teu organismo, aquilo que você come, é que aquilo que você não utiliza como fonte de energia, ele vai pegar aquele restante de coisas que você não usou, ele vai transformar em gordura e vai armazenar, não vou falar os nomes, glicogênio, mas não quero entrar em questão técnica para não confundir vocês. Ele vai armazenar no fígado e lá nos órgãos, né? A famosa gordura visceral, a gordura adiposa, na sua barriga, na tua coxa, ele vai armazenar lá para você utilizar esse estoque em um outro momento. Então pensa comigo, o que acontece com o nosso organismo? Se você está comendo o tempo todo, o teu organismo, o teu corpo, ele não consegue buscar esse estoque. Então como que funciona o nosso corpo? Só para você entender, a gente tem dois estados, um estado alimentado e um estado não alimentado. E como que funciona isso, Ed? Quando você está alimentando, quando você está comendo, o seu corpo, naquele momento, ele está armazenando aquilo que você está comendo. Se ele está utilizando algumas coisas ali como combustível e aquilo que está sobrando do teu alimento, aquilo que você não está utilizando, ele vai armazenar isso para você utilizar isso em um outro momento. Deu para pegar? Então, pensa comigo. Se você está comendo o tempo todo, a cada 1 hora, a cada 40 minutos, cada 2, cada 3, cada 4 horas, o teu corpo não consegue, ele não precisa recrutar, buscar esse estoque que está armazenado. E como é que funciona isso, Ed? Então é assim, você se alimentou hoje, em média, o nosso corpo ele gasta mais ou menos de 4 a 6 horas para utilizar toda os alimentos, a fonte de energia proveniente dos seus alimentos. Então imagina assim, você almoçou meio-dia, 4 horas depois, mais ou menos, depende daquilo que você vai comer, mas 4 a 6 horas depois da sua última refeição, o seu corpo começa a entender que é o seguinte, está acabando aqui o combustível proveniente da última refeição. 4 a 6 horas depois, o teu corpo começa a pensar, e agora, o que eu vou fazer? Aí você não se alimenta. Quando você não se alimenta, o teu corpo ele entende, bem, não pode faltar energia aqui, principalmente no meu cérebro. Então ele fala assim, eu preciso de energia para eu me movimentar, para eu raciocinar, para eu viver. Né? A gente está no tempo o teu corpo quer sobreviver o tempo todo. Então ele vai fazer o quê? Ele vai lá e busca esses estoques que estão armazenados no fígado e todo um tecido adiposo aí. Deu para pegar? Então imagina só, se você é uma pessoa que está comendo a cada 2, 3, 4 horas, você não deixa o seu corpo buscar esse estoque que está totalmente armazenado lá. Então o que a gente precisa fazer nesse momento? A gente precisa só espaçar um pouquinho. Muita gente fala de jejuns prolongados. Não, nada disso, calma. Você precisa só espaçar um pouco mais as suas refeições, que o teu corpo por si só, ele vai conseguir buscar esses estoques armazenados. Isso funciona da seguinte forma. É como se fosse tudo que você come, principalmente se você come muito carboidrato, né? Isso é jogado lá no teu sangue, e teu corpo fala assim, cara, esse monte de açúcar aqui, a minha corrente sanguínea não tá legal, não faz bem pro teu organismo isso.
E teu corpo ele é muito inteligente, ele quer tirar aquele açúcar todo que está circulando no teu sangue que você comeu. E ele fala assim, cara, eu vou pegar esse açúcar e vou jogar debaixo do tapete. É isso que ele faz. Ele tira porque aquilo está fazendo mal para ele, ele armazena e vai armazenando essa gordura toda para você utilizar em algum momento. O problema é que a galera hoje, acho que a gente nunca comeu tanto e tão mal, né? Digamos assim. A gente come muito hoje, várias refeições. Hoje, em média, um brasileiro hoje, gente, não sei se vocês sabem disso, mas em média eles estão comendo entre 8 a 12 refeições durante o seu dia. Então as pessoas acordam, já comem, se alimentando, passa a manhã toda se alimentando, depois almoça, café da tarde, lanche, jantar, ceia. As pessoas estão comendo muito hoje e muito mal. Então, essa pessoa que está comendo muito e muito mal, dificilmente essa pessoa vai conseguir emagrecer. Então, o que a gente precisa entender? Que nós, seres humanos, aprendemos, a gente tem uma genética, a gente tem a nossa característica de ficar períodos sem comer. Foi assim que a gente evoluiu. Vocês acham que havia comida o tempo todo na época dos homens lá da caverna? Não havia essa quantidade de comida. Às vezes o cara comia quando matava um animal e passava, às vezes, dias, às vezes semanas sem comer. A gente não tinha essa fartura de comida, a gente não tinha geladeira, a gente não tinha supermercado. Então o teu corpo está totalmente adaptado a viver em escassez. Então, na falta de alimento, o teu corpo sabe recrutar assim, alimentos que estão estocados, gorduras, energias que estão estocadas no seu organismo. Mas para isso você precisa ensinar o seu organismo a fazer o que ele já sabe fazer. Mas nesse momento, talvez ele esteja viciado em tanto carboidrato. Então ele não quer. É muito difícil para o teu organismo quebrar essas gorduras em forma de energia. Então ele fica pedindo para você cada vez mais comer mais carboidrato, que é muito mais fácil quebrar carboidrato e virar energia do que ele ir lá na gordurinha, quebrar essa gordura em energia e fazer você se movimentar. Então ele faz você sentir vontade de comer carboidrato o tempo todo, que é muito mais simples para ele. Então, o que eu quero que vocês... O que acontece com os meus alunos aqui? Toda vez que eles chegam aqui, a gente vai conversar, eu vou explicar para eles o que é o jejum intermitente, eu vou explicar para eles que eu quero que eles virem um carro flex. É isso. O que a gente faz hoje é fazer com que os alunos virem um carro flex. Isso seria o melhor dos mundos, gente. O que é o carro flex, Ed? A gente chama também de flexibilidade metabólica. Olha que legal isso. É a gente conseguir fazer com que o teu corpo ele se alimente tanto, ou melhor, ele consiga buscar energia do alimento para você fazer suas tarefas diárias, e na falta do alimento ele consegue quebrar as gordurinhas e utilizar também para fazer as tarefas diárias. Então a gente chama isso de flexibilidade. O teu corpo é flexível. Quando tem comida, ele busca aquela energia da comida, e quando não tem comida, ele busca energia também nas gordurinhas aí que estão acumuladas na nossa barriga, no nosso corpo todo. Tá? E é o caso, por exemplo, do Nelson. Não sei se vocês viram hoje, foi hoje que eu postei, do Nelson. O Nelson ele tem 42 anos e ele fazia musculação já, você percebia que o corpo dele ele era grande, tinha bastante massa muscular, já treinava bem, treinava 5 vezes por semana, fazia musculação pesado, mas tinha muita retenção líquida. Ele tinha um corpão, você olhava de longe, você não sabia se ele estava gordo ou se ele estava forte, não tinha definição, você não conseguia ver a massa muscular dele. Por quê? Ele fazia musculação, ok, que é ótimo, mas a alimentação dele não estava adequada, e ele também comia muito. Então o que a gente fez com o Nelson? O Nelson no começo, confesso que ele teve bastante resistência em relação ao jejum, como muita gente, tá? E vocês têm que ter resistência mesmo, tem que estar atentos, porque tem que ter um passo a passo para fazer. Não vai pegar coisinhas da internet e começar a fazer, não. Eu vou explicar para você como é que faz de forma segura. Segura aí. Então o Nelson, ele teve muita resistência, ele fazia tudo. Aí ele começou a treinar bem, começou a se alimentar melhor, mas ele não fazia jejum intermitente. Eu falei, Nelson, vamos tentar introduzir um pouco o jejum. E ele falou assim, né? Ele falava assim, Ed, cara, pô, passar fome. Eu falei, não é assim, vamos começar o passo a passo. Até que a gente começou a fazer o jejum intermitente. Ele luta jiu-jitsu, ele falou assim, Ed, eu preciso perder 4 quilos. Ele estava com 82 quilos, ele queria chegar a 78 quilos, mais ou menos, para competir na idade dele, no peso da categoria.
Ele falou, Ed, eu preciso perder 4 quilos. Ele estava com o corpo legal já. E eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jejum? Vamos começar o passo a passo? Eu expliquei para ele o passo a passo e ele fez o jejum e ele ganhou uma definição. Ele ficou alucinado. Ele falou assim, Ed, o que aconteceu? Eu falei, estou te falando isso há muito tempo. Existe um passo a passo. Então ele fazia tudo certinho, tá tudo bonitinho, treinava, se alimentava, mas faltava espaçar um pouco mais as refeições. Fazer o corpo, tirar aquela gordura, aquele excesso de gordura. E teu corpo sabe fazer isso, gente. Nosso corpo é uma máquina poderosa. Ele consegue recrutar, buscar aquelas gordurinhas, inclusive aquela gordurinha visceral, aquela que mata, que está entre os órgãos. Essa mata, essa que está lá dentro, que tem, devido a essa gordura visceral, pode ter vários problemas cardiovasculares, então é legal. O próprio jejum, ele consegue eliminar aquelas gordurinhas. Pessoas com problema, por exemplo, de osteoporose hepática, não sei se você tem, ou se você conhece alguém com esse problema, gordura no fígado. Então, até nisso o jejum pode auxiliar. Mas hoje eu não quero entrar muito nesse ponto. Eu quero falar mais na questão do emagrecimento. Aí o Nelson começou, e o que a gente fez com ele? Inicialmente, eu vou falar para você o passo a passo que a gente teve com ele. Né? Como que ele iniciou, como que ele começou, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A galera entende que... Você pode estar me perguntando assim, mas Ed, muita gente confunde isso, né? E fala assim, não, mas Ed, no período que você está sem se alimentar, imagina que você está num período sem alimentar, você está em jejum, por exemplo, à noite você fica em jejum. Quando você dorme, muitas vezes fica 8, 9, 10, 12 horas dormindo, você está em jejum. Muita gente fala de protocolos de jejum, ok, é um caminho, tá? Pode te auxiliar, pode te ajudar. Mas é interessante que hoje a gente está comendo tanto que hoje só o fato de você tirar, sabe, o lanchinho da tarde, o lanchinho do meio da manhã das pessoas, elas já estão fazendo jejum. Chegamos a esse ponto hoje. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que o que vai fazer você conseguir sustentar períodos sem alimentação é quando você troca os seus alimentos. E aqui já começa o primeiro grande erro de quem quer iniciar o jejum, mas começa de forma errada o jejum. Então eu quero explicar para vocês aqui por que é de que as pessoas conseguem não sente fome quando faz jejum. Porque muita gente acha que quando você está em jejum, você está sentindo fome. Nossa, eu estou morrendo de fome, eu não aguento. Falta 4 horas para terminar o meu jejum e eu estou morrendo de fome. Não é assim, gente. Não é assim. Se você começou a fazer o jejum e está com fome, volta 3, 4, 5 casas para trás, você errou em algum lugar ali, te explicar errado. Jejum não é passar fome, pelo amor de Deus, nada disso. Então, para que você não passe fome dentro do jejum, no período que você não está se alimentando, você precisa, primeiramente, mudar seus alimentos. E aqui já entra o primeiro passo aqui de como iniciar os alimentos. Você não inicia o jejum sem antes olhar para aquilo que você está comendo. Por que com o Nelson, por exemplo, hoje eu fiz jejum de 19 horas, quase 20 horas fiz jejum. Por que eu não senti fome? Eu treinei, dei aula, gravei vários vídeos aqui para o programa Será Depois dos 40. Enfim, trabalhei pra caramba, foi um dia bem cheio hoje e eu não fiquei com fome nesse período. Na parte da manhã, fui comer, eu acho que era 3, 4 horas da tarde. Por que eu não senti fome? E aqui vem a grande sacada do jejum e vocês precisam entender isso. Porque toda refeição que eu fizer, toda refeição que eu faço, eu só como aquilo que de fato é essencial para a minha saúde. Aquilo que vai saciar a minha fome. E aqui vem a grande sacada e é onde todo mundo não, mas a maioria das pessoas erram. Para você conseguir fazer jejum, você precisa se alimentar de forma correta. O que é isso, Ed? Você precisa comer aquilo que é essencial. Você precisa, em todas as suas refeições, você precisa colocar proteínas, gorduras boas. Com certeza, quando você faz isso, carnes, frangos, peixe, verduras, hortaliças, saladas, isso sim são alimentos de verdade que vão saciar a tua fome. E por que isso funciona tanto, Ed? Porque o nosso organismo, quando você come esse tipo de comida com muita proteína, a gente chama isso, tem uma densidade nutricional muito forte, ela vai saciar a sua fome. O que é isso? É de saciar você ficar sem fome.
E por que isso acontece? Porque quando você come comida de verdade, o teu corpo ele começa a liberar um hormônio chamado leptina. Eu não quero entrar muito em questões técnicas para não confundir vocês, mas imagina só, a gente tem um hormônio chamado leptina que toda vez que você come alimentos que saciam com gorduras, proteínas, gorduras boas, estou falando, esse hormônio ele sobe, você fica saciado por muito tempo. Então o que acontece? Por que muita gente não consegue fazer jejum? Porque as pessoas não comem alimentos que saciam, alimentos que nutrem. Então, para já, esse hormônio que faz você ficar saciado, ele fica aqui embaixo. Ele é pouco liberado. E esse outro, que é o oposto dele, que é um hormônio chamado grelina, ele fica alto o tempo todo. E se ele fica alto o tempo todo, você fica com fome o tempo todo. Então, para já, o que você tem que fazer é se alimentar, comida de verdade, para fazer o quê? A troca. Quando você começa a comer comida de verdade, esse cara, que é o cara que vai fazer você ficar saciado, o teu corpo começa a liberar, ele começa a aumentar. Quando ele começa a aumentar, esse aqui que dá fome começa a diminuir. E você consegue ficar assim por muito tempo. Porque são os seus alimentos que vão deixar você por mais tempo nutrido. Então é isso. Então o primeiro ponto que a gente não pode esquecer aqui é justamente esse é o jeito errado, é você não olhar para os seus alimentos, começar o jejum de qualquer jeito. Então vamos lá. Quem chegou nessa live agora quer começar um passo a passo que você pode fazer para você iniciar o teu jejum. Para você começar o jejum de forma segura, sem dores de cabeça, sem tontura, sem passar mal. Então a primeira coisa, eu vou passar aqui, gente, dicas para quem nunca fez jejum. Se você é uma pessoa mais avançada, já está com 24 horas de jejum, quer fazer um jejum mais prolongado, não vou falar sobre isso hoje para não ficar muito longo essa live. Para não ficar muito longa essa live. Eu quero fazer hoje aqui eu vejo muita gente com muita dificuldade de fazer isso. Então hoje está mais voltado para uma galera que está mais iniciando. Vamos falar um passo a passo até 24 horas de jejum. Mas calma, vou explicar como que faz isso de forma correta. Então, Ed, quero começar o jejum amanhã. Me passa aqui o step by step, o passo a passo para eu fazer isso. Beleza? Vamos começar agora. O que a gente precisa fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é olhar para aquilo que você está comendo. Você sabe que está comendo. Desde manhã, quando você acorda, até a noite, você sabe que está comendo. Então você precisa olhar. O que você comeu durante o dia? Ed, eu como muito pão, biscoito, bolo, doce, muito arroz, macarrão, refrigerante, suquinho e papapá. Não vai conseguir fazer jejum. Você nunca vai conseguir fazer jejum comer esse tipo de alimento. Esses alimentos, de novo, não vão saciar a sua fome. Lembra lá da leptina, da grelina? A leptina vai ficar lá embaixo e a grelina vai subir, porque eles não alimentam você. Esses alimentos não vão nutrir você. Você pode encher a tua barriga, você vai ficar cheio, mas você não vai ficar alimentado, porque eles não são essenciais. O teu corpo vai falar assim, pelo amor de Deus, me dá aquilo que é essencial. Quando o teu corpo pede comida para você, ele faz você sentir fome, ele está exigindo que você coloque para dentro da tua boca, da tua barriga, comida de verdade, comida essencial. Quais são os alimentos essenciais, Ed? Existem 3 macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. E desses 3, Ed, quais são os essenciais? Proteínas e gorduras. O carboidrato, gente, o teu corpo consegue fabricar isso, a glicose, né, que é o proveniente do carboidrato. Então se você está comendo muito carboidrato, o teu corpo consegue fazer esse cara aqui. Você tem que colocar aquilo que é essencial. O que é essencial, Ed? É porque o teu corpo não consegue fabricar. Então, para isso que você precisa colocar ele. Então, quando você sente fome, ele está pedindo aquilo que é essencial. Ed, me manda proteína, me manda gorduras boas, cara, porque isso faz parte da tua vida. Não é só questão de massa muscular. Aí você faz o quê? Acorda de manhã, come um pão, coloca margarina, toma um suco de laranja e vai trabalhar. Não vai funcionar. Você fez a tua insulina subir lá em cima, a insulina muito alta, a gente vai falar sobre isso agora, você não vai conseguir fazer jejum. Então o que você pode fazer de manhã? Vou falar o que você pode comer aqui também durante o jejum, tá? Então esse é o primeiro ponto, é olhar para aquilo que você está comendo. Come muito carboidrato, reduz esse carboidrato. Foca no quê? Comida de verdade, frango, carnes vermelhas, todo tipo de carne, gente. Se você não tiver problema com lactose aí, queijos, iogurte natural,
tá? Oleaginosas, algumas frutas, se você não é diabético, né? Não tem problema aí de comer açúcar, eu falo frutose, né? Eu, no meu caso, gente, aqui, eu tenho predisposição, meu pai é diabético, tenho família, meu histórico, tem muita gente diabética na minha família, então eu tô com 45 anos, eu me cuido. Então como que eu faço para me cuidar? Eu não como alimentos de alto índice glicêmico, porque a gente sabe o que é alto índice glicêmico, Ed? Alimentos de alto índice glicêmico vai fazer a tua insulina subir muito. Então, se eu tenho predisposição para ser diabético, eu tenho que comer comida que não vai fazer a minha insulina subir muito. Se a insulina sobe muito, a glicemia sobe muito. Aí eu posso me tornar aí, ter uma resistência insulínica, posso ter um problema de diabetes, então eu evito isso. Então são os alimentos de verdade. Então olha que legal, além de você hoje estar com mais saúde, você vai estar se prevenindo contra uma porrada de doença aí, esteatose hepática, diabetes, pressão alta, enfim, gente, obesidade, todas essas doenças crônicas que estão atacando muita gente aí. Então, vamos com a gente. Estou levantando a mão aqui, quero levantar uma bandeira aqui, os mais quarentões, as mulheres, homens, tem como ficar com o corpo maneiro, tem como ficar com o corpo legal, tem como melhorar a tua autoestima, tem como você tirar a tua barriga, tem como você fazer tudo isso, existe um passo a passo. Tá? A gente está falando hoje sobre um dos pilares para fazer isso, que é o jejum intermitente. Então vamos lá, Ed, vamos começar já no primeiro passo. Já falei o primeiro passo, olhar para os teus alimentos e reduzir o carboidrato, se você conseguir. Diminui mesmo, gente. Come comida de verdade aqui. Então, o segundo passo, que é muito importante, não começa a fazer jejum longo. Não é assim. Você vai começar da forma que eu estou explicando aqui. Começar jejum já fazendo 18 horas, 16 horas, é igual você que nunca correu começar a correr e fazer uma meia maratona. Se uma pessoa que nunca correu, ela vai correr e vai fazer uma meia maratona, não vai. O que ela precisa fazer? Ela precisa primeiro correr 500 metros, aí depois vai ficar um período correndo 500 metros, depois corre 1000 metros, passa um período correndo 1000 metros, se adaptando a esse novo estímulo, depois corre 5 quilômetros, depois 10, depois faz lá uma meia maratona que são 21 quilômetros, né? Sim, é uma progressão de intensidade, uma progressão de estímulo. Então o jejum é a mesma coisa. Então vamos lá. O que você precisa fazer, Ed? Segundo passo agora. Fazer algo que não é nada novo para a nossa característica. É aquilo que nossos avós faziam na década de 70. O que eles faziam na década de 70, Ed? Nossos avós, eles muitas vezes se alimentavam 12 horas e não se alimentavam durante 12 horas. Então eles faziam 12 por 12, que a gente chama. O que é isso? Você fica 12 horas numa janela de alimentação e depois fica 12 horas sem se alimentar. Vem comigo aqui, presta atenção, vê se não era assim. Nossos avós, a pessoa que morava na fazenda, às vezes em cidade pequena, hoje muita gente mora em cidade grande, mas nem sempre foi assim, vocês sabem disso, né? E lá atrás as pessoas faziam o quê? Tomavam um café da manhã, bem cedo, depois saía para a roça para trabalhar, levava uma marmitinha de alumínio, não era assim? Parava meio-dia embaixo de um pé de manga, comia comida, carne de porco, carnes, comida de verdade, depois trabalhava o dia todo, voltava para casa, fazia uma janta, 6, 7 horas, 8 horas, a pessoa estava já dormindo. Era assim que funcionava, as pessoas acordavam cedo e dormiam cedo. Lá atrás, todo mundo fazia isso. E aquele estilo de vida fez com que aquela geração fosse muito mais saudáveis que a nossa geração. Aquela geração, na década de 70, não havia pessoas obesas, era muito raro. Não havia, era poucos que eram diabéticos naquela época. Gente, osteoporose hepática eram poucos. Hoje tem criança, hoje, infelizmente, sofrendo aí diabetes infantil. Não existia isso antigamente. Hoje você vê crianças fazendo transplante de fígado. Não, o negócio tá feio, o negócio tá feio. Então vamos aprender com essa galera que viveu lá atrás, o que eles fizeram naquela época. Eles acordavam cedo, comiam comida de verdade, dormiam cedo. Então o que você precisa fazer? A gente vai repetir a mesma coisa que eles faziam lá atrás, da seguinte forma. 12 horas, você vai, vamos supor, o que são 12 por 12? É você fazer assim, primeira semana você vai se alimentar, vai comer 8 horas da noite, estou dando um exemplo aqui, tá? Vai tomar o teu café da manhã 8 horas da manhã e você vai almoçar, às vezes comer um lanche, não precisa mexer muito na refeição agora não mexer em quantidade de alimentos. Você vai comer comida de verdade
durante das 8 da manhã às 8 da noite. Pegaram? Então isso são 12 horas, das 8 da manhã às 8 da noite. Aí você vai tomar um banho, vai dormir lá para as 10, 11 horas, no máximo 11 horas, né? A gente está respeitando aqui o ritmo circadiano, a gente chama o ciclo circadiano. Então você come de dia e dorme à noite. E você vai fazer isso por quanto tempo, Ed? Você vai fazer isso 3 vezes por semana só. 3 vezes. Tenta fazer isso. 3 vezes por semana você vai comer 8 às 8 da noite. Quantas refeições eu vou fazer, Ed? Nesse primeiro momento, se você estiver comendo comida de verdade, você não vai sentir muita fome. Então vai ser meio comum, meio natural você fazer 3, 2, 3, no máximo 4 refeições. Se você, nesse período de 12 horas, estiver comendo comida de verdade. Aí você vai tomar um banho, enfim, fazer suas coisas, e você não come mais nada depois das 8 horas. Nesse período agora, o que quebra o jejum, Ed? Melhor, o que não quebra o jejum? Você pode tomar um chá, se sentir fome não, porque se você jantou 8 horas, dificilmente você vai sentir fome. Imagina que você sentiu alguma vontade de beliscar. Você toma um chazinho, às vezes é sede que você tem e você está confundindo isso com fome. Parece a mesma coisa aqui no nosso cérebro, que está muito próximo, mas muitas vezes quando você está com sede, você acha que é fome. Então você vai tomar um chazinho, vai dormir, não bebe muita água, porque senão você vai ter que acordar à noite para ir no banheiro. Então toma um pouquinho, toma um chá, toma um pouco de água e você, vai dormir. No outro dia de manhã, você faz a mesma coisa. E você vai repetir isso aqui por 1 ou 2 semanas. 1 ou 2 semanas fazendo isso 3 vezes por semana. Só isso, simples. Simples assim. Ed, aí eu vou fazer isso de 1 a 2 vezes por semana. Se eu não sentir nenhum desconforto, o que eu vou fazer agora? Eu vou para o segundo passo. Aí o segundo passo a gente faz o quê? A gente tenta intensificar isso um pouco mais. Como que eu posso intensificar isso, Ed? Eu vou aumentar 2 horas. Então, 8 horas da manhã. Lembra, a semana anterior você comeu das 8 às 8, correto? Agora você vai fazer o quê? Você vai esticar um pouquinho mais. Então agora você vai esticar, vai comer 8 horas da noite e vai no outro dia colocar mais 2 horas na parte da manhã. Aí você vai comer por volta de 10 horas da manhã. Deu pegar? Você fez jantar, comeu 8 horas, virou a noite toda dormindo, acordou, tomou um café, bebeu água, pode beber água com sal, com um pouquinho de sal integral, mas beba muita água. Isso é muito importante nessa fase. É muito importante, muita gente não consegue seguir o jejum porque está desidratado. Então é fundamental que você beba muita água. E você, nesse caso, já está fazendo um jejum de 14 horas de jejum. Então você vai ficar 14 horas sem se alimentar e vai ficar aí esse período não alimentado. Ficou aí 10 horas não alimentado. Desculpa, 14 horas de jejum e 10 horas você vai ter uma janela para se alimentar. Então você está fazendo aí um 14 por 10 já. Olha que bacana isso. Quando você faz isso, lembra do teu organismo lá atrás, que eu falei lá no começo da live, que o teu corpo vai começar a buscar o quê? Esses estoques que estão armazenados na tua barriga. Então quando você começa já com esses períodos acima de 14 horas, o teu organismo fala assim, caramba, eu preciso aqui buscar energia, porque o teu corpo precisa disso. Então ele vai fazer o quê? Tem um monte de calorias estocadas na barriga daquele cara. Aí ele faz o quê? Ele vai lá buscar aquele estoque de gordura que está lá e vai transformar, que está lá em glicogênio, vai transformar em glicose e depois essa glicose vira energia. E você vai fazer suas coisas normalmente. Deu para pegar? Então, quando você começa agora a aumentar esse jejum, começa a intensificar essa questão de buscar essas gordurinhas armazenadas. Depois tem vários outros benefícios. A gente está falando só do emagrecimento aqui, mas tem vários outros benefícios, autofagia. Não quero entrar nesses benefícios, quero falar só o emagrecimento aqui. Então, Ed, agora eu já fiz 14 por 10. Olha que bacana isso. 14 por 10 já é um ótimo jejum para quem está começando. Vou fazer isso por quanto tempo, Ed? De novo, de 1 a 2 semanas, 3 vezes por semana. Só 3 vezes por semana. Ed, está muito fácil fazer 3 vezes por semana. Muitos alunos me relatam, Ed, tá tranquilão fazer isso 3 vezes por semana. Aí você vai ver, vai sentir o teu corpo e você vai fazer o quê? Você pode aumentar 5 vezes por semana. Aí você fez 3 vezes por semana,
14 por 10, agora você vai fazer, tá fácil? Faz 5 vezes por semana, deixa só o fim de semana para você não fazer o jejum. E assim a gente vai aumentando as horas a cada 2 horas. Aí você já passou a primeira fase, de 12 por 12, 14 por 10. Agora você entra num jejum que talvez seja o jejum que a maioria, talvez seja o jejum mais estudado aqui, que é o jejum que é o 16 por 8, que é o que eu faço basicamente aqui. E todos os meus alunos hoje passaram por essas fases e hoje a maioria deles hoje consegue fazer 16 por 8. Então o que é isso? 16 por 8. Eu jantei 8 horas da noite, aí eu vou virar, não vou comer mais nada, tá? Vou tomar, se tiver com sede, um pouquinho de água, beber um chazinho ali, depois eu não bebe café, senão o café vai fazer você, vai subir ali, tem café, tem muita cafeína e vai prejudicar o teu sono, não bebe café à noite, tá? Aí você vai virar no outro dia, aí você vai fazer 16 por 8, vai dar 8, 9, 10, 11, você vai só comer meio-dia. Então o que a gente faz basicamente hoje é isso aí. Ed, só isso, gente, já é o suficiente para o teu organismo entender que tem muito estoque, calorias, gorduras ali acumuladas e você não está buscando isso. Agora, o que você precisa entender? Que você precisa passar por todas essas fases. Se você entrar semana que vem, se você começar a fazer o jejum amanhã e começa a fazer o jejum sem trocar seus alimentos, você não vai conseguir fazer. E o problema de você não conseguir fazer esse jejum, o que acontece? Você está perdendo a oportunidade de conhecer uma ferramenta poderosa, não só para emagrecimento, mas para uma conquista, para ter mais longevidade, para viver melhor. E você não está tendo, o fato de você ter começado errado, você vai falar assim, nossa, isso não é para mim. Não, tentei fazer, senti muita dor de cabeça, muito cansaço, senti que não, isso não é para mim não, senti fraqueza. Começou errado, volta lá atrás e começa tudo de novo, comendo de forma correta, fazendo 12 por 12, 3 vezes por semana, e você está aumentando. E a gente chegou aqui no 16 por 8, que é basicamente o jejum que eu faço. Tem dia que eu faço jejuns mais prolongados, tem dia que... Mas em média hoje, gente, eu não consigo, dificilmente eu acordo de manhã, eu não tenho fome. Então, basicamente, meu estilo de vida hoje é o 16 por 8. Ed, estou sem fome, faço mais. Se eu sentir meu corpo, se estiver bem, meu corpo se eu estiver bem alimentado, eu não tiver fome, eu sigo para frente. Então eu posso fazer agora um 18 por 8. Então agora são 18 horas não alimentadas, 18 por 8, não, desculpa, 18 por 6, né? 18 por 6. 18 horas de jejum por 6 horas de janela de alimentação. Tá? Então basicamente a gente vai aumentando em 2 horas, depois 20 por 4. E depois aqui você vai fazer 20 por 1, ou seja, você faz uma refeição por dia, mas isso é um jejum mais avançado um pouco. Só o fato de você fazer o que eu faço hoje, 16 por 8, já é um jejum que vai te ajudar e muito a você recrutar, buscar essas gordurinhas que estão acumuladas aí. Mas de novo, gente, não comece o jejum de qualquer jeito, busque aí uma orientação de um profissional para ele te explicar todos esses protocolos, esse passo a passo, o que comer dentro da tua janela. Aí, Ed, o que eu posso fazer aqui? Dentro da janela, quantas refeições eu faço? Se você estiver comendo, toda refeição que você fizer, você estiver comendo bem, você vai comer, por si só, você vai comer pouco. Vai comer 2, 3 refeições. Se você estiver aqui na janela, por exemplo, de 16 por 8, em 8 horas, você pode comer 2, 3 refeições no máximo. Tá? Aí vai de adaptação para todo mundo. Tem gente que treina de manhã, que a gente tem que adaptar esse jejum para ele, que essa pessoa vai ter alguma dificuldade em treinar em jejum. Então tem casos e casos e casos. Então jejum é muito individual. Cada um tem sua rotina, cada um tem filho, tem família, trabalha muitas vezes à noite. Então a gente tem que pegar caso por caso e adaptar esse jejum para cada pessoa. Então, por isso que você precisa entender isso. Não saia fazendo de qualquer jeito, pelo amor de Deus, tá? Tô aqui para te ajudar, tô aqui para pegar na tua mão, tô aqui para fazer você conquistar um corpo bacana, aumentar a tua autoestima. Eu tô levantando a bandeira aqui, vocês vêm comigo nessa pegada aí. Você, homem e mulher, quer emagrecer, conquistar um corpo maneiro, definir, ficar com um corpo legal, melhorar a autoestima, colocar uma roupa, cair bem.
Vem comigo, a gente vai revolucionar. Todo mundo tá achando que aí os quarentões estão acabados. Acabados aonde, gente? Vamos pegar essa molecada aí e colocar no bolso, tá? E aí eu tô aqui para te ajudar. Desde que você faça a coisa certa, você vai conseguir conquistar a melhor saúde que você já teve. Isso está acontecendo comigo, está acontecendo com a minha esposa, está acontecendo com todos os meus alunos. A gente está trabalhando hoje, fazendo vocês entenderem aí que todo dia eu coloco posts aqui, explico para vocês um passo a passo de forma natural. Natural, não venha falar de... Outro dia a galera mandando mensagem para mim, não, vocês tomam anabolizante, vocês não sei o quê, eu recebo de tudo que é mensagem aqui, tá, gente? Não, de forma natural. Eu não devo nada para ninguém, tá? Não devo nada para ninguém. Quem me conhece sabe quem que eu sou. Então, tudo que a gente pratica aqui são coisas naturais, coisas para a gente levar para o resto da vida. Isso é um estilo de vida. Eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Espero de verdade ter contribuído, né? Ter contribuído com você, para você entender um pouco sobre isso. Você pode mandar mensagem aqui. Vou tentar responder um a um, tá? Para encaminhar você. Eu sei que cada um tem uma rotina diferente, cada um tem trabalhos diferentes, pessoas que trabalham à noite, outras trabalham no dia. Então isso eu passei no jejum de forma bem geral, assim. Então tem que ser adaptado para cada um de vocês. Tá bom? Na quinta-feira, o que a gente vai fazer? Guarda a tua resposta que você tem, a tua pergunta, desculpa, que você tem hoje. Na quinta-feira, eu vou abrir o Instagram aqui e a gente vai falar sobre 5 pilares importantes para você conquistar o melhor corpo da sua vida. A gente vai falar aqui, então guarda a tua pergunta. Se você tem alguma questão que você quer saber sobre esses pilares, você falar sobre exercício físico, quais são os melhores exercícios para a gente que tem mais de 40 anos. A gente vai falar sobre alimentação low carb, né? A gente vai falar sobre os melhores alimentos que vão ajudar a gente a emagrecer, a gente saber quais são aqueles que vão estragar a gente, que vão deixar a gente detonado, engordar. Vamos falar também sobre o sono, é importante ter um sono reparador. Vamos falar aqui também sobre o jejum intermitente, mais uma vez. E vamos falar aqui sobre a gente ter mais saúde mental. Cuidar do nosso cortisol, cuidar da nossa cabeça para a gente não pirar, tá? Então guarda a pergunta de vocês. Na quinta-feira, às 8 horas, vou abrir o Instagram aqui e a gente vai fazer aqui um quadro que eu adoro, que chama Quarentei e Agora? Perguntas e respostas sobre emagrecimento e definição muscular depois dos 40 anos. Então, quinta-feira, vocês têm um encontro marcado comigo aqui. Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês, espero ter te ajudado. E vamos que vamos. Vamos comigo, vamos levantar essa bandeira. Me ajuda a levantar essa bandeira aí, tá? Somos a geração dos novos quarentões, eu tenho certeza. E vem comigo que a gente vai revolucionar isso aí. Vamos colocar essa molecada no bolso aí, tá? Valeu, beijo no coração de vocês, tá?